pessoal, tudo bem? Hoje é mais uma videoaula de linguagens. Eu sou Alex Oliveira, professor de linguagens do Abres Escola e Curso. E hoje nós vamos discutir alguns aspectos relacionados à semântica textual, né? Na tentativa de ampliarmos nossa percepção, nosso nível de interpretação de texto, né? E que isso possa também contribuir para que a gente tenha uma visão muito mais ampla nessa questão dos recursos linguísticos que muitas vezes são utilizados, né, nessa diversidade de gêneros, nessa quantidade exorbitante de textos que fazem parte da nossa sociedade e que o Enem, principalmente, né, pede e quer que a gente desenvolva essas habilidades que são necessárias para que a gente consiga interpretar um texto de forma cada vez mais eficiente. E hoje nós vamos discutir um pouco de semântica textual, né? A questão dos recursos ligados aos significados, aos elementos que estão relacionados aos significados dentro de alguns textos. E para isso nós vamos discutir alguns elementos, né, que estão relacionados muitas vezes como um recurso expressivo, mas também como elementos que até inclusive dificultam a compreensão do texto, né? Que trazem uma certa dificuldade, mas que também muitas vezes é um recurso utilizado para ampliar, para dar um recurso mais expressivo à língua, para trabalhar outras perspectivas da natureza semântica em relação a uma construção textual, em relação a uma frase, a uma sentença. Então, a isso, nós vamos discutir um pouco sobre ambiguidade, polissemia, redundância, prolixidade e inadequação lexical. E aí você me pergunta, mas Alex, por quê? É importante estudar isso em linguagens? É claro, quem vem acompanhando aí as questões de leitura, análise e interpretação de texto, observa a importância que o Enem dá para o aluno ter consciência, ter uma visão muito mais reflexiva em relação a como esses elementos interagem dentro do texto. Não é? A como esses elementos eles são responsáveis por ampliar ou muitas vezes dificultar a compreensão do texto, o significado atribuído ao texto. Né? Então, nós começamos com a ambiguidade, que também é chamada de anfibologia, né? É a duplicidade de sentidos numa mesma sentença. O termo ambíguo é que gera um duplo sentido e isso no discurso é um elemento que interfere na compreensão do texto. Né? Na análise do discurso, a ambiguidade não tem uma visão muito boa. Né? É uma visão, é uma perspectiva de que o indivíduo, por descuido, gerou uma frase que pode atrapalhar, que pode comprometer o sentido do texto. Quer ver isso aqui de uma forma muito prática? Acho que vocês vêm acompanhando aí as notícias, né? Nesse confinamento que nós estamos sendo obrigados a participar, mas por uma questão social muito mais importante. Eu acho que vocês estão acompanhando cada vez mais a questão das notícias, né? E eu li uma matéria que era bem interessante e ela expressava a seguinte sentença. A prisão de Ronaldinho Gaúcho, né, no Paraguai, eu resumi aqui, mas diz assim, a prisão de Ronaldinho que hoje completa 40 anos. Se você observar aqui, nessa frase, nessa sentença, eu tenho aqui um elemento que gera duplo sentido. Bom, que hoje completa ano, não é? O que é que completa 40 anos hoje? É a prisão ou o próprio Ronaldinho? Então, isso aqui é um exemplo, né? A prisão de Ronaldinho que hoje completa 40 anos. Por um descuido, né? Talvez por um descuido na elaboração do texto jornalístico, né? Talvez não se percebeu isso. Né? Então, quando isso acontece, ocorre o que a gente chama de vício de linguagem. Então, esse vício de linguagem muitas vezes ocorre pelo próprio descuido, né? Talvez o indivíduo não percebeu, né, a natureza semântica dessa construção aqui. Então, essa percepção aqui, né, automaticamente, ela gera um duplo sentido. A prisão ou Ronaldinho? Né? É a prisão do personagem ou o próprio jogador que completa 40 anos? Ou seja, aqui
é um exemplo muito, muito clássico de uma frase com duplo sentido, ou seja, uma frase ambígua. Entretanto, nós sabemos também que muitas vezes a ambiguidade ela é proposital, né? E o Enem pede que você verifique muito isso, principalmente na publicidade. A publicidade ela tem esse recurso, vamos falar assim, né? Ele utiliza muito desse recurso para ampliar essa perspectiva de texto, né? Para trazer outras, né? Para manifestar essa linguagem mais criativa, né? Principalmente tem uma propaganda que dizia mais assim: no dia dos namorados, não fique sem o seu garoto, né? Uma marca de chocolate criou essa frase, e aí você observa esse garoto pode gerar um duplo sentido que é proposital, né? Que tem um propósito. Então, isso aí não é um descuido, mas utilizando desses elementos para enriquecer a linguagem. Então, nesse caso aí, nós não temos um vício de linguagem, mas aí, também quando isso acontece no universo poético, né, nos textos literários, então, como figura de linguagem, aí eu vou ter uma ironia, né? Um recurso que vai utilizar determinados termos, né, para provocar o humor. Então, isso tanto pode ser um vício de linguagem no discurso, quando o indivíduo, né, quando o indivíduo não é capaz de perceber, né, por descuido, ou às vezes por desconhecimento das normas gramaticais, da gramática normativa, mas quando isso é utilizado como um recurso para reconstrução da linguagem, né, então ele se torna, na verdade, uma figura de linguagem que é denominada como ironia. Tá ok, pessoal? Mas aí também é importante analisar que a semântica textual também pede que a gente verifique muito o que seria polissemia, né? Um texto que tem uma natureza polissêmica, ou seja, esse texto ele pode ser responsável por gerar muitos significados ou vários significados, né? Então, esse texto polissêmico, né, diferentemente do ambíguo, né, essa natureza polissêmica do texto significa que uma sentença ela pode apresentar várias interpretações, vários significados, porém autorizados pelo texto, né, que sejam autorizados por esse texto, né, que essa natureza polissêmica ela esteja relacionada a esse determinado contexto, diferente da ambiguidade. Né? Por exemplo, quando eu observo essa frase, no meio do caminho tinha uma pedra, não é? Essa frase, que é do nosso grandioso, né, Drummond, essa aqui é uma sentença, essa aqui é uma expressão que vai demonstrar claramente a visão polissêmica, principalmente desses termos, né? Nesse caminho e essa pedra, essa ideia que se passa de várias interpretações relacionadas a essa sentença e que pode gerar alguns possíveis sentidos, por isso que se verifica essa natureza polissêmica, ou seja, um termo pode gerar várias interpretações possíveis, desde que sejam autorizadas pelo texto. Não é? Qual é a visibilidade que eu tenho dessa ideia de caminho? O que representa esse caminho nessa perspectiva de interpretação? Como é que eu visualizo essa pedra? Essa pedra significa o quê? O que é que eu posso visualizar em relação a isso? Então, é daí que se verifica um texto que apresenta essa natureza polissêmica, né? Essa possibilidade de se trabalhar várias perspectivas em relação a um termo, porque a própria construção textual autoriza o leitor
a fazer essas possibilidades de interpretação, né? Ou seja, há uma natureza polissêmica, ou seja, o texto tem uma riqueza na construção semântica que possibilita que a gente faça uma, duas, né, três possibilidades de interpretação com relação ao termo, a sentença. E quem responde questões de linguagens sabe o quanto o Enem cobra essa questão de você entender a natureza, né, polissêmica do determinado, principalmente textos poéticos, né? Muitas vezes os alunos dizem assim: Alex, como é que eu faço para melhorar? Bom, talvez a minha frustração, né, como professor de linguagem seja justamente não ter essa fórmula pronta que muitas vezes o aluno quer que a gente, né, linguagens é leitura, análise e interpretação de texto, né? Se eu já respondi 200 questões, por que você não aproveita agora para responder 400 questões? Né? Isso vai te dar uma visibilidade muito mais crítica, isso vai te dar muito mais possibilidades de reflexão, né? Porque infelizmente nessa questão aqui é a prática que vai te levar a ter uma percepção mais crítica, mais reflexiva em relação a essas questões que envolvem a natureza linguística, que envolvem as questões de linguagem e principalmente nessa relação de se verificar a questão da polissemia, da ambiguidade, não é? E o próximo que a gente vê agora é a questão da redundância. E o que seria algo redundante, né? O que é que vai considerar algo como redundante? O que é que eu percebo com isso, né? Essa redundância seria uma repetição desnecessária. Certo? Essa redundância seria uma repetição desnecessária, que também é chamada, né, nessa análise linguística, de pleonasmo vicioso, certo? Ou tautologia. Então, esse pleonasmo, esse uso excessivo de palavras, muitas vezes ele cai no cotidiano, ele cai no senso comum e você muitas vezes utiliza, né, no dia a dia, no seu cotidiano, ele cai, né, no senso comum e aí se torna também um vício de linguagem, né? Se torna um vício de linguagem. Por exemplo, está na hora de seguir em frente, né? Por exemplo, você muitas vezes está na hora de seguir em frente, né? A semântica vai considerar isso aqui automaticamente como, né, um termo que representa um vício de linguagem, né? Porque seguir já subentende-se que seja em frente, não é? E muitas vezes, eu não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas, cada vez mais elas utilizam esse termo assim. Não, fulano voltou atrás e mudou e revogou a lei, né? Eu até li uma reportagem que dizia assim, o presidente voltou atrás, né? Esse voltou atrás e revogou a lei, né? Então, muitas vezes essa repetição subir para cima, descer para baixo, né? Então, muitas vezes isso é uma forma de reforço da linguagem, né? É uma forma que você muitas vezes utiliza para dar um reforço à linguagem, mas lembrando que na análise linguística isso também é um vício de linguagem, né? Então, esse pleonasmo muitas vezes é utilizado também de forma proposital, né? Então, muitas vezes essa redundância, né? Como eu já venho trabalhando algumas semanas com questões relacionadas à linguagem, né? A gente observa que essa redundância, esse recurso muitas vezes de reforço da linguagem, muitas vezes também é uma forma do indivíduo que produz o texto enriquecer a linguagem, né? É quando a gente chama de pleonasmo literário. Nós temos o pleonasmo literário,
né, que é justamente uma forma de redundância proposital, como forma de enriquecer a linguagem, de trazer outras possibilidades de significados. Então, quando isso é proposital, né, esse pleonasmo literário, né, essa redundância se torna um recurso expressivo, né, se torna um recurso que vai então, automaticamente contribuir, né, esse pleonasmo literário, né, ele vai se tornar um recurso expressivo. Tá? Agora, quando a gente observa esse pleonasmo vicioso, então, nesse caso, o pleonasmo vicioso, né, ou seja, ela se torna um vício de linguagem, e aí também não é visto, né, não é bem visto no discurso. Então, é importante a gente observar essa relação entre ambiguidade, polissemia e redundância, certo? Vou apagar aqui para a gente utilizar um pouco mais do espaço. Então, a gente tem ainda, né, outras possibilidades de verificar essa construção semântica, né, que o texto permite, essa relação entre semântica e análise textual, e a gente entra na questão da prolixidade. O que é que se torna um texto prolixo? Né? Se eu tenho esse termo, é possível, Alex, que apareça uma questão de linguagem pedindo que eu analise essa questão de prolixidade? Com certeza. Né? Inclusive, a prolixidade é um elemento analisado quando nós produzimos um texto. O corretor de redação, aquele que vai corrigir sua redação esse ano, ele vai analisar se há prolixidade nesse texto. O que é isso? O que é que significa isso? Como é que isso acontece? Bom, isso acontece principalmente, não é, quando você utiliza uma excessiva quantidade de expressões e elementos no seu texto, não é, de forma desnecessária. Não é? Ou seja, é alongar-se, né? É utilizar uma linguagem que muitas vezes não tem necessidade daquela construção textual. Ou seja, resumindo, prolixidade é o que a gente chama de encher linguiça. Né? Ou seja, você não consegue passar a informação de modo mais objetivo, de forma mais clara, você não consegue ter objetividade, você muitas vezes empobrece sua redação, ou talvez muitas vezes você utiliza termos, né, que não estão necessariamente adequados àquele contexto, que é o que a gente vai ver, essa ideia de inadequação lexical. Né? Então, essa prolixidade, né, ou seja, um texto enfadonho, aquele texto que dá cansaço ao leitor, não é? São aquelas expressões muito comuns, né, principalmente em redação. Na minha opinião, hoje em dia, nos dias de hoje, né? Então isso é um termo prolixo, é um termo desnecessário, isso não vai contribuir em nada, isso não vai te dar... Né? As pessoas nos dias de hoje, né? A frase nos dias de hoje, inclusive, eu nunca entendi muito bem o que é que ela quer passar esses dias de hoje, como é que isso funciona. Então, por isso que não é um termo considerado adequado ao contexto. Nada de prolixidade na sua redação e observe, né? Essa prolixidade, né, é a utilização desnecessária, né, de expressões para passar o sentido. E por último, certo? Então, eu tenho aqui a prolixidade, certo? Vamos só colocar aqui, né? Utilizar termos desnecessários para exprimir uma ideia. Ok? Então isso é o que justifica, né? Desculpe, a gente nessa tentativa de alcançar essa quantidade de conteúdo em pouco tempo, eu esqueci de fazer essa definição, mas aí a gente automaticamente retoma essa prolixidade, seria utilizar termos desnecessários para exprimir essa ideia. E por último, né, essa inadequação lexical. Né? Muitas vezes, quando nós estamos no laboratório de redação, né, alguns alunos dizem, eu estou procurando termos que são bonitos, né, termos que
escatologicamente, eu li uma redação que dizia, a partir de uma abordagem escatológica, e aí eu perguntei, né? Eu perguntei à menina, você sabe o que é que significa uma análise escatológica? O que é que significa? A partir de uma percepção holística. E a pessoa trazia talvez um termo que não fosse adequado àquela situação, né? Talvez aquele termo não tivesse uma necessidade de essa inadequação lexical, né? Que a semântica analisa, que a semântica verifica, seria necessariamente você não adequar, né, a sua linguagem ao contexto, certo? É o que a gente chama de inadequação lexical, né? Ou seja, é a linguagem, né, não empregada de acordo com o contexto, né? Muitas vezes eu tenho um texto que é de natureza formal, um texto que muitas vezes ele exige que você utilize uma linguagem formal, né? E você pega termos e palavras, vícios de linguagem que não deveriam estar no contexto. Inclusive, quando a gente lê a proposta de redação, tem aquele termo, elabora um texto dissertativo argumentativo de acordo com a norma padrão, pronto. A adequação lexical já foi determinada ali. Você precisa utilizar vocábulos, termos, né, expressões que vão estar diretamente relacionados àquela natureza linguística, àquele gênero textual. Ou seja, para que eu atenda a essa necessidade, a funcionalidade do texto, eu adequo, né, a minha linguagem a esse determinado contexto. Ou seja, se um texto te dá liberdade para usar expressões informais, se te dá liberdade para você utilizar vícios de linguagem, não tem problema. Essa linguagem vai estar adequada a esse contexto, ou seja, vai haver uma adequação lexical. Quando um determinado gênero ele exige que você use única e exclusivamente a linguagem formal, então você desenvolver o texto dentro das normas e padrões da língua portuguesa, significa que você também está fazendo uma adequação lexical. Não esqueçam que a gente também vai disponibilizar algumas questões que talvez que possam esclarecer melhor um pouco, né, de como isso funciona, né? A gente só tem de fato uma visão mais crítica e reflexiva quando a gente observa esses elementos manifestados dentro do texto. Então eu espero que essa nossa discussão tenha contribuído para a gente ampliar essa visibilidade e, claro, quando surgir um desses termos na prova de linguagens, você não vai se atrapalhar e não vai se dar mal porque você não consegue lembrar, não consegue relacionar, né, o termo à definição, e espero que isso possa contribuir cada vez mais nas práticas de leitura e interpretação de texto. Tá ok, pessoal? Então, um abraço e até a nossa próxima vídeo aula. Valeu!